está bem? Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma honra para mim ocupar essa santa tribuna mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o nosso pastor Wellington Júnior. Louvar a Deus pela oportunidade concedida. Agradecer a todo o nosso ministério do Belém, na pessoa do pastor Veiga, do pastor Pereira e de todos esses servos de Deus que aqui estão. Louvar a Deus também pela vida de todos os oradores que me antecederam, edificaram a minha vida. Eu tive o privilégio hoje de ouvir as 3 primeiras mensagens, a mensagem do pastor Ideric. Nós saímos daqui com desejo de orar. Na mensagem do pastor Erivaldo de Jesus, nós aprendemos sobre o temor do Senhor, e agora, nessa mensagem que acabamos de ouvir, aprendemos a ser e, como igreja, ter dentro de nós e na nossa igreja aquilo que agrada a Jesus. Queira Deus, depois de tanta preciosidade, ainda ter misericórdia de mim e falar ao nosso coração. Eu quero convidá-los essa tarde a um texto que se acha no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do versículo 22. Louvar a Deus e crer e orar e agir para que no mês de abril o nosso querido pastor Wellington Júnior se torne o presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. É melhor ter lá quem a gente conhece. Deus seja glorificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Amém. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Tomai assento, por gentileza. Esta é a palavra que está no meu coração para meditar nessa reunião tão seleta que é a nossa reunião estadual aqui na sede do nosso amado Belém. Nós temos o texto, a expressão apologética de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, que ao ser cercado pelos religiosos da sua época, vai abrir a sua boca e com muita precisão, graça e autoridade, fazer uma exposição em ordem e muito incisiva daquilo que ele cria, homem preparado para defender o evangelho de Cristo ao qual ele cria. E é interessante que a partir deste verso 22, Estevão vai falar de um personagem muito conhecido da Bíblia, Moisés, filho de Anrão e Joquebede. Nasceu no Egito, porque no seu tempo já era Israel, habitante da terra de Gósen, no Egito, há algum tempo. E quando ele nasce, o faraó, que não conheceu a José, e nem a obra
que José fizera ao Egito, agora está preocupado com a expansão demográfica e o crescimento do povo de Deus. E ele vai fazer algumas sanções para tentar impedir esse crescimento. E uma delas é ordenar que toda criança do sexo masculino que nascesse em termos de Israel fosse privada da vida. E então, diz-nos a Bíblia que nesse tempo, com esta sanção legal de Faraó, na casa de Amram e Joquebede, vai nascer o terceiro filho, Moisés, um menino formoso, e sua mãe, com muita fé, o preserva da morte, o guarda, mas chega o momento em que ela tem que tomar uma atitude, e a atitude que ela toma foi de colocá-lo dentro de um cesto calafetado com betume, levá-lo ao rio Nilo e lá colocá-lo. Até aquele momento, pode-se dizer que a situação está às mãos e ao controle de Joquebede. Mas quando ela coloca o cesto no rio, sai das mãos dela. Mas não há situação na nossa vida que saia do controle das mãos do nosso Deus. Saiu do controle das mãos de Joquebede, mas não há situação que Deus não esteja no controle. E porque Deus está no controle, o cesto vai parar às mãos da filha de Faraó, que se afeiçoa pela criança, a devolve a Joquebede para que ela se tornasse sua ama de leite. E então, ao ser desmamado, esse menino Moisés, cuja tradução do nome é tirado das águas, passa a viver no palácio de Faraó, no Egito, dentro da estrutura. E Estevão, aqui no verso 22, diz que este Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Era uma pessoa preparada. Tudo que há de conhecimento dos egípcios, ele absorveu. E era a Bíblia dizendo, poderoso em palavras e obras. Era uma pessoa evidentemente preparada. Não era qualquer um, era conhecido, tinha posição, tinha o seu lugar de destaque. E ao completar 40 anos, ele entende, eu vou ter com os meus irmãos, porque apesar de viver 40 anos inserido no sistema egípcio, Moisés não se esqueceu da sua identidade de hebreu. Moisés é a prova de que o meio não tem o poder de mudar quem você é. O meio só te muda se você deixar. O sistema só te muda se você deixar. Mas Moisés não se deixou ser mudado pelo sistema. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele entendia, estou no Egito, mas eu sou hebreu. Estou dentro do palácio, mas a minha origem é o povo que tem como ícones Abraão, Isaque e Jacó. Meu referencial não é Faraó, meu referencial é o Deus do povo judeu. Moisés tem essa consciência e me chamou a atenção que ele vai sair do palácio e vai ao encontro de seus irmãos, os hebreus. E quando chega,
um hebreu está sendo maltratado por um egípcio, e ele se posiciona justamente ao lado do hebreu, o defende, o preserva, matando o egípcio. E Moisés, aqui, Estevão vai nos dar uma informação que é interessante. Ele diz, está registrado no verso 25, e ele, Moisés, cuidava, entendia que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Aqui, esse texto me chamou a atenção. Moisés já tem um entendimento. Deus quer me usar. Moisés já tem um entendimento. Há um plano de Deus na minha vida. Moisés, quando ele vai aos hebreus, ele espera que seus irmãos entendam: este é o homem que vai nos livrar. Moisés, quando ele vai aos hebreus, ele espera que seus irmãos o recebam dizendo: é o nosso libertador, tem influência no palácio, é conhecido na corte egípcia, tem trâmite, tem sabedoria, tem conhecimento, é respeitado. Mas a sentença bíblica é interessante. A Bíblia diz que seus irmãos não entenderam, não aceitaram, não acreditaram. Que coisa interessante, um Moisés altamente preparado, mas o povo não entendeu. Um Moisés altamente influente, mas o povo não entendeu. Moisés altamente capacitado, mas o povo não entendeu. E porque o povo não entendeu, ao chegar num outro dia, a questão já não é mais egípcio-hebreu, a questão é hebreu-hebreu. E ele novamente se levanta, mas agora ele não quer atacar nenhum dos dois. Ele para e diz: vocês são irmãos, parem de brigar. Mas um dos dois para e diz: quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Você vai me matar igual matou o egípcio ontem? E isto assusta Moisés de tal forma que ele tem que fugir. Até aqui é o Moisés altamente preparado, é o Moisés reconhecido, é o Moisés com trânsito palaciano, é o Moisés com autoridade, é o Moisés que os homens sabem quem ele é o Moisés poderoso em palavra, é o Moisés poderoso em obra, é o Moisés que cresceu ao ditame de Faraó, conhecendo a autoridade faraônica. Mas quando ele foge, ele vai para o deserto, Deus traça um plano: vou te colocar agora na casa de um sacerdote de Midian. Vou te ensinar, Moisés, que o trâmite do palácio não muda o que eu quero. Você está precisando aprender, não é como é que vive Faraó, é como é que vive sacerdote. Eu vou te colocar na casa de um sacerdote, para você entender como é que sacerdote se porta, como é que sacerdote se comporta, como é que sacerdote reage, como é que sacerdote trata rebanho, como é que sacerdote reage às situações da vida. Porque você aprendeu com Faraó que não fez o que eu gosto, morre. Você aprendeu com Faraó que não é do meu time, morre. Você aprendeu com Faraó que se eu tenho, não interessa quem não tem. Mas agora eu vou te colocar na casa de um sacerdote para você aprender que ainda que você não goste,
suporte, tem que suportar. Ainda que não seja do seu time, tem que suportar. Porque em Faraó, para Faraó, pessoas são números a serem usados. Mas para sacerdote, rebanho é para ser cuidado, tratado, alimentado, protegido, guardado. Na casa de Faraó, quem importa é ele. Na casa do sacerdote, o que importa é o rebanho. Porque se não tem rebanho, ele não se sustenta, ele não se mantém, ele não se alimenta. Na casa do sacerdote, Moisés vai aprender que primeiro se cuida do rebanho, depois o rebanho cuida de você. Na casa de Faraó, cuida de mim, não interessa se eu não estou cuidando de você, me serve, não interessa se eu não estou te servindo. Aqui você é escravo, mas na casa do sacerdote não tem escravo, é rebanho. Cuida do rebanho, que o rebanho cuida de você. Sustenta o rebanho, que o rebanho te sustenta. Abençoa o rebanho, que o rebanho te abençoa. Serve o rebanho, que o rebanho te serve. E Moisés vai passar 40 anos aprendendo a lidar com o rebanho. Só que ele tem uma virtude. Moisés descobre que o melhor lugar para apacentar o rebanho é perto do monte de Deus. O melhor lugar para ter o rebanho apacentado é perto do monte de Deus. Não é um lugar que ele não conheça, não é uma novidade, não é um lugar inusitado, é um lugar que ele vai sempre. Mas a Bíblia relata no livro do Êxodo que há um dia que Deus marcou para Moisés ser impactado por uma experiência com ele. E quando ele chega, ele vê uma sarça pegando fogo, se aproxima para observar o fenômeno, e a voz de Deus brada: tira a sandália dos teus pés, você está em terra santa, você está em terra santa. Ninguém manda um filho da filha de Faraó tirar a sandália dos pés, mas Deus manda pastor que apacenta tirar a sandália dos pés. Ninguém manda filho de filha de Faraó respeitar a terra santa, mas Deus manda pastor que está sendo trabalhado respeitar a terra santa. No palácio você entra como quer, do jeito que quer, de cabeça erguida, de nariz empinado, com arrogância, mas aqui tira a tua sandalinha, porque aqui é diferente. E Moisés agora vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que quando ele sai do Egito, é um Moisés poderoso em palavras e em obras. Aí Deus diz a ele: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está na terra do Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e ouvi, conheço as suas dores, estou descendo para livrá-lo da mão dos egípcios. E é você que vai. Moisés para e diz: Deus, mas eu sou pesado de língua. Cadê o poderoso em palavra? Cadê o Moisés poderoso em palavra? Porque diante dos homens é poderoso em palavra, diante de Deus, pesado de língua. Diante dos homens, a tua capacidade vale, diante de Deus. Diante dos homens, o que você é, o que você tem, o que você aprendeu, o que você galgou humanamente é fantástico. Diante de Deus, mas Deus, eu sou pesado de língua. Deus diz: eu coloco o Arão do teu lado. Fica tranquilo, Moisés. Você aprendeu a ser autossuficiente. Agora eu vou te ensinar a andar ao lado de alguém. Arão vai do teu lado. E é interessante que é o mesmo Moisés que volta para o mesmo povo de Israel. E aqui Deus me deu uma lição, e queira Ele que eu consiga transmiti-la. Não adianta você pensar que é. Moisés está assim: chegou a minha vez. Eu vou chegar lá e eles vão entender que sou eu. Eu vou chegar lá e eles vão entender que é meu tempo.
eu vou chegar lá e eles vão entender que eu cheguei chegando. E quando ele chega, o povo diz: quem é você mesmo? Volta para o teu palácio. Não, mas eu sou Moisés, e daí? Não, mas eu sei falar, e daí? Não, mas eu tenho obras poderosas, e daí? E tem horas que o povo não te entende. Mas não é Moisés que está no plano de Deus? É. Não é Moisés que Deus vai usar? É. Não é esse mesmo Moisés que Deus vai trabalhar? É. Mas no tempo de Deus e não no tempo de Moisés. Não é quando Moisés diz: eu estou preparado. É quando Deus diz: agora você vai. Não é quando Moisés está dizendo: eu estou pronto. É quando diz Deus: agora você está pronto. Não é quando Moisés para e diz assim: eu tenho uma capacidade de liderança extraordinária. É quando ele diz: a minha língua está pesada. Não é quando ele diz assim: eu tenho obras tremendas que eu já fiz. É quando ele desce da sandália e diz: o senhor vai ter que comandar, porque eu não sei nem por onde começar. 40 anos atrás eu me achava pronto. 40 anos atrás eu me achava capacitado. 40 anos atrás, numa linguagem simplória, eu era a esfera da vez. Mas agora, qual é a estratégia? Como é que eu vou? Eu vou como Moisés, altamente capacitado? Eu disse: não, vá como pastor de rebanho. Eu vou com todos os lauréis que eu aprendi no Egito? Não. Vá com os princípios que você aprendeu na casa do sacerdote. Eu vou com toda a capacidade de gerenciar que eu tinha? Não. Vá com a capacidade de cuidar de ovelha por ovelha no deserto. Vai. Interessante que quando eu quero, eu acho os meus predicativos, mas quando chega o tempo de Deus eu entendo, não é do meu jeito. É por isso que ministério não é para quem se oferece, é para quem Deus chama. É por isso que ministério não é para quem é bom, é para quem é escolhido. É por isso que ministério não é para quem é capacitado, não é para quem acha-se altamente preparado, é para quem é levantado pela mão de Deus. Ministério, o que importa não é o que você aprendeu dos egípcios. Ministério, o que importa é a experiência que você tem com Deus. Pessoal, marcante, transformadora. Na verdade, biblicamente, você vai ver que quem diz eu posso, Deus diz não vai dar para você. Mas às vezes você vai encontrar inúmeros personagens sagrados dizendo eu não posso, e Deus dizendo é você. Eu não tenho, Deus dizendo eu te dou. Eu não consigo, Deus dizendo eu te faço conseguir. É interessante que a experiência com Deus molda o que os homens não deixam ser moldados, porque enquanto ele é o Moisés poderoso em palavras, todo mundo respeita, mas agora diante de Deus, ele é alguém dizendo eu sou dependente, eu preciso de ajuda, eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor me conduza. E é interessante que quando nós vamos para 10 versículos depois, verso 35 está escrito: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu
príncipe e juiz. A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, por 40 anos. É este, não é aquele poderoso em palavras, é esse moldado no deserto. Não é aquele poderoso em obras, é esse moldado por uma experiência com Deus. É a este Moisés. E aqui tem um fator interessante: o povo que rejeitou é agora o povo que vai ter que parar e dizer: é ele. O povo que a princípio não entendeu é o povo que vai parar e dizer: é ele. O povo que olhou para ele e disse: quem é você? É o povo que agora para e diz: está vindo do deserto, mas está vindo cheio de Deus. Está vindo do deserto, mas está vindo com uma palavra de autoridade de Deus. E o que vale no ministério nem sempre é o que o povo fala, mas sempre vai valer o que o povo vai ver Deus fazer através da sua vida. Um texto que corroborou a minha alma nesse pensamento bíblico que Deus me deu. Êxodo capítulo 14. Olha que coisa interessante. Verso 30 e 31. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando Deus te mandar, o povo vai te aceitar. Quando Deus confirmar, o povo vai entender. Quando Deus fizer, o povo vai dizer: é ele o escolhido de Deus. Foi ele que Deus levantou. Não é você que faz o povo te aceitar. É o que Deus faz que faz o povo te aceitar. Não é a tua capacidade que traz o povo para você. É a unção de Deus que vai atrair o povo para perto de você. Não é o teu alto gabarito que vai fazer o povo te aplaudir. Porque o povo não foi chamado para te aplaudir. O povo foi chamado para reconhecer Deus na sua vida, Deus na sua vida, Deus na sua vida. O Moisés que chega no versículo 22 é um Moisés que tem tudo do Egito, mas ainda não tem nada de Deus. O Moisés que chega no versículo 35 é um Moisés que perdeu tudo do Egito, mas agora ele tem tudo de Deus. O Moisés que chega no versículo 22 é um Moisés que sabe falar amplamente, mas não convence ninguém. O Moisés que chega no versículo 35 é um Moisés pesado de língua, mas não precisa nem falar. Deus faz e o povo diz: Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele, porque quem confirma é Deus, quem levanta é Deus, quem sustenta é Deus, quem coloca é Deus. Oh, aleluia! Eu estou aqui essa tarde tentando aprender junto com meus companheiros. Quem vai te levantar, quem te levantou, quem te sustenta é Deus. Nós estamos vivendo uma época complicada. Tem que fazer tudo para agradar o povo, tem que cercar o povo de agrado. E essa verdade no ministério de Moisés sempre foi catastrófica, porque em se cercando da história é para agradar o povo que se fez bezerro de ouro. Em se cercando da história é para agradar o povo que deixou alguém ficar murmurando. Mas todas as vezes que um líder de Deus se levanta para levar o povo a Deus, bezerro de ouro não se levanta, murmurador não se levanta, porque quando o povo vê Deus na vida do líder,
Entende? Não dá, não adianta. Não é porque você gostou dele, é porque Deus levantou ele. Não é porque você acha ele bom, é porque Deus deu capacidade para ele. Deus não está procurando abanadores de auditório. Deus está procurando gente que tem experiência com ele e coragem de fazer o que Deus mandou. Goste quem gostar, não goste quem não gostar. Deus te tirou do sistema para você ter autonomia nele, com ele, cheio dele, para fazer a vontade dele. Fique tranquilo, você é igreja, você é pastor, você é servo, você é líder, e o Deus que te chamou vai confirmar as obras dele na tua vida. Ei, nós estamos vivendo uma época que o tanto de curtidas que alguém tem numa rede social fala mais do que vida de oração para alguém. Se tem curtida, a gente convida. Se tem mídia, a gente convida. Desculpa, querido, não se mede alguém pelo número de tais coisas. Nós precisamos ser medidos pela nossa intimidade profunda com Deus. Mas intimidade profunda com Deus não aparece em rede social, aparece no dia a dia, nas atitudes verdadeiras, nas atitudes sinceras. Desculpe, querido, mas não dá para negociar, não dá para libertar o povo e continuar sendo filho da filha de Faraó. Não dá para fazer o que Deus mandou e continuar tendo regaliazinha do palácio. Não dá para ser o que Deus quer fazendo negociata com Faraó. Corta o cordão umbilical, vai para o deserto e Deus vai te honrar. Nós estamos vivendo, acredito eu piamente, a última hora da igreja na face da terra, e Deus não está procurando quem tem conchavo com Faraó. Deus está procurando quem tem experiência no Sinai, quem vê o Deus eterno agindo com poder e com autoridade. Pare, por favor, de ficar buscando o tapinha nas costas do povo, porque a tua história não será medida pelo que o povo fala. A tua história será medida pelo que Deus vai fazer no teu ministério, na tua vida e na tua carreira. Com muito temor, eu sou o menor daqui, mas Deus está cansado dos covardes. Deus está precisando de alguém que diga para Faraó: deixa o meu povo sair, deixa o meu povo sair. Mas Moisés, aqui eles têm comida, você vai dar o que para eles no deserto? Isso não é da sua conta, Faraó. Mas Moisés, aqui eles têm água, você vai dar o que para eles no deserto? Não é da sua conta, Faraó. Sai da frente, nós vamos sair, vamos chegar em Canaã e tu vai morrer afogado em nome de Jesus. Quem negocia com o Egito não chega em Canaã. Quem flerta com o Egito não chega em Canaã. Eramagashuri andarás. Menério sui candere masuri anderei. Urimi calabandorosimi comontere maside candoromanai. Eriocandenebra subikeminai. Faraó não precisa mandar caminhão de pão. O Deus que tirou do Egito manda pão do céu. Faraó não precisa fazer sistema de água para judeu. Deus ainda tem rocha para matar a sede do teu povo. Erabagasharabagas. Einahando shebas. Oh. Oremagando chore Miquel alacel e queimante. Com toda a permissão, deixa o negrão pregar, que o negrão está sentindo autoridade. Ignoramande que manchuri calabandorocatá. Ignorecel e camanchuri andará. Mikondou que preu e canto nebia sai. Fica tranquilo, Deus tem um projeto. Você não precisa fazer aliança com Faraó. Faraó vai ter que te respeitar, não como menino que ele criou, mas como homem que Deus levantou. Chega de negociar com Faraó.
Moisés não chegou pedindo licença. Moisés chegou dizendo: Deus mandou dizer, deixa meu povo ir. Vamos tomar um chá, Moisés. Eu não vim aqui para tomar chá contigo, Faraó. Vamos lembrar do nosso passado junto. O nosso passado morreu quando eu fui embora. Mas você tem obras lindas aqui. Esquece o que eu já fiz no Egito. Hoje eu estou fazendo para Deus. Eu restituo tudo que você já foi. Não, eu não quero ser restituído no que eu já fui. Porque o melhor de Deus para mim não é o que eu fui, é o que eu serei. Levantemos-nos valentes. A gente não precisa mais comer o pepino e o melão de Faraó. Levantemo-nos, servos de Deus. O Espírito Santo está clamando por valentes. Nós não podemos achar que o Egito é normal para nós, não é? Nós não podemos aceitar que viver no Egito é normal para nós, não é? Ah, Moisés, eu te dou um cargo aqui. Eu não quero cargo no Egito, eu quero terra prometida. Mas você vai sofrer, eu sofro, eu padeço, mas eu sei a recompensa que Deus tem para mim. Eu quero terminar aqui esta tarde imensamente agradecido pela peculiar oportunidade que me foi outorgada essa tarde de falar aqui. Mas eu aprendi com meus pastores, meu pastor Paulo Freire, em Campinas, e todos os pastores que me pastorearam, que obreiro não foi feito para se conformar com o Egito, foi feito para conduzir povo para a terra prometida. Mas se eu pregar coisa forte, o povo não aceita. Você está para agradar o povo ou ao Deus do povo? Mas se eu for o que Deus me chamou para ser, o povo não vai me aceitar. Fique tranquilo. O mesmo povo que diz para Moisés: quem é você? Quando Deus trabalha, diz: entendemos. O povo não segue Moisés, o povo segue Deus. O primeiro Moisés chega dizendo: sou príncipe. O último Moisés chega dizendo: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me enviou. Eu não estou aqui porque eu achei que estava na hora. Eu estou aqui porque Deus me enviou. 40 anos atrás eu achei que estava na hora e não estava. Porque a hora não é sua, a hora é de Deus. Mas eu estou aqui há 40 anos e ninguém me põe em nada. A hora não é sua, a hora é de Deus. Mas eu estou aqui há tanto tempo e... Não, fica tranquilo. Antes do tempo, Deus não faz. Mas no tempo, não tem quem impeça Deus de fazer. Antes do tempo, ninguém te aceita. Mas no tempo, Deus diz: aceita porque sou eu que estou levantando. Aceita porque sou eu que estou confirmando. Aceita porque... É isso aí. Que Moisés você quer ser? O que acha que tem tudo? Ou que entende que o principal é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Que Moisés você vai querer ser? O que tem trâmite no palácio ou o que vive na casa sacerdotal? Porque o Moisés que tem trâmite no palácio não tira o povo nem de dentro de casa. Mas o Moisés que aprendeu na casa sacerdotal atravessa deserto com o povo. Que Moisés você vai ser? O famoso do Egito? Ou que 40 anos depois volta, vestido como pastor? Quem é esse aí? Está vestido como pastor, deve ser pastor.
tem cajado, deve ser pastor. Mas ele não era o príncipe aí? Era, mas agora não é mais não. Mas ele não tem um monte de obra aí? Tinha, mas não é isso que importa agora. O que importa é que agora ele tem uma palavra de Deus. Ele tem uma experiência com Deus. O Moisés do versículo 22 nunca entraria para a história. Mas o Moisés do versículo 35 entrou para a história. Fez a vontade de Deus. E nós estamos falando dele milhares de anos depois. O Moisés do palácio tem que morrer. Porque ele acha que é, ele acha que pode, ele acha que tem, ele acha que sabe, ele acha que faz. O Moisés do deserto tira a sandália, ouve a voz de Deus, se sente pequeno, incapaz, mas ele tem uma chamada ardendo dentro dele. O Moisés do 22 é aquele que diz eu vou. O Moisés do 35 é o que diz Deus mandou eu ir. O Moisés do 22 é o que chega com o nariz lá em Júpiter. O Moisés do 35 é o que chega com o rosto no pó. O Moisés do 22 vem vestido de príncipe. O do 35 vem vestido de pastor. O Moisés do 22 tem credenciais humanas. O do 35 tem credenciais divinas. O Moisés do 22 é famoso na terra. O do 35 é conhecido no céu. O Moisés do 22 tem relação com o palácio de Faraó. O Moisés do 35 tem livre acesso ao trono de Deus. Fala com Deus cara a cara, ouve a voz do Eterno. E quando alguém pensa que ele morreu, ele desce do monte com o rosto brilhando e dizendo: passei 40 dias com Deus, passei 40 dias ouvindo Deus, passei 40 dias aprendendo com Deus, passei 40 dias sentindo a glória de Deus. E eu vou avançar, eu vou chegar, eu vou conduzir. Bendito seja o nome do Senhor. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa alta consideração, é porque nós temos chamada, nós temos chamada, nós temos chamada. A tua chamada vai te levar onde Deus te quer. Por favor, eu termino agora. Segure a mão de alguém do seu lado e diga: a tua chamada vai te levar onde Deus te quer. A tua chamada vai te levar onde Deus te quer. A tua chamada vai te levar onde Deus te quer. A tua chamada, orabacandaramachuri candarabacandarabachu, a tua chamada vai fazer diferença. A tua chamada vai ser reconhecida. A tua chamada vai ser colocada no patamar que Deus a estabeleceu para ser. Eramandorosheri andarabacore me faz. Eramanasudi candaremachuri andalas. Eu gosto de Paulo em 2 Coríntios 6, quando ele diz: não tendo nada, mas possuindo tudo. O Moisés do 22 é o que tem tudo e não possui nada. O Moisés do 35 é o que não tem nada, mas possui tudo. Posso fazer uma oração por você, com você, companheiro? Por favor, com a aquiescência do santo ministério, me permita orar com esses obreiros que aqui estão até essas horas. Neramachuriandarás. Eramandorechebarakandorovás. Eu quero me humilhar e declarar aqui uma palavra que eu acredito ser fiel e verdadeira. Deus vai te confirmar diante do povo. Deus vai te confirmar diante do povo.
O povo não está precisando de um engenheiro, está precisando de um homem de Deus. O povo não está precisando de um príncipe, está precisando de pastor. Na verdade, o povo está cansado de príncipe, o povo está precisando de pastor. O povo não está precisando de gestores, está precisando de apacentadores. O povo não está precisando de especialistas, está precisando de gente que tem intimidade com Deus. Amo pessoas preparadas, mas o povo às vezes não está precisando saber o que está no grego, hebraico, aramaico, línguas originais, mas está precisando ouvir uma palavra que arde dentro do coração. Amo gente preparada, mas o povo não está precisando de gente que parece mais uma grife. Está precisando de gente vestida como pastor, preparada como pastor. Está precisando de gente que sai do palácio, que vai para o meio do rebanho, que consegue conduzir o rebanho. Oremara Shurianderemagai. Olhe para o nosso líder, irmão, pastor José Wellington Bezerra da Costa. A mesma força que ele põe na mão para apertar a mão do governador, do presidente de convenção, é a força que ele põe na mão para apertar a minha mão e a sua mão. A mesma maneira que ele consegue receber nesse púlpito, quantas vezes nós vimos homens dos mais renomados e importantes. Eu já vi ele muitas vezes parado aqui conversando com um irmão simples. É pastor. A posição não sobe para a cabeça. E me permita, nós somos privilegiados por ter esses homens no nosso ministério. Gente que fala com o governador e com a dona de casa. É pastor. Já saiu do palácio. Sabe falar no vernáculo dos mais refinados. E sabe falar a língua do povo mais simples. Oh Deus. Oh Deus. Nos tire dos palácios do nosso eu. E nos leve ao apacentar verdadeiro da casa sacerdotal. Queremos ser homens segundo o teu coração cada dia mais, Deus. Queremos ter experiências. Hoje de manhã, pastor Enilson Ideric disse nesse altar que o homem que se dobra diante de Deus fica de pé diante de tudo. Nós temos uma chamada e vamos cumpri-la. Nós temos uma chamada e vamos exercê-la. Em nome de Jesus, nós vamos ter condições de dizer como Paulo: acabei a carreira, guardei a minha fé, e tenho uma coroa me esperando. Eu rejeitei a coroa humana para ter uma coroa eterna. Eu não negociei com o faraó porque tinha ordem de Deus. Quando você se sentia preparado, não era o tempo de Deus. Mas hoje você está aqui, como eu também me sinto. Deus, eu não estou preparado, mas o Senhor fez uma chamada, então eu vou cumpri-la com toda a força. Tudo que me vier à mão para fazer, eu vou fazer segundo a minha força. Eu não vou negligenciar. E o Deus do céu nos fará prosperar.
Sambalate está dizendo que o nosso muro vai cair, mas o Deus do céu nos fará prosperar. Sambalate está dizendo que o que nós estamos fazendo não vai aguentar o sopro de uma raposa, mas o Deus do céu nos fará prosperar. Sambalate está dizendo que tu não tem capacidade, mas o Deus do céu te fará prosperar. Belemita, servo de Deus, levante a sua mão ao céu e declare comigo: o Deus do céu nos fará prosperar. Belemita, servo de Deus, declare comigo: o Deus do céu nos fará prosperar. Orabacanda, lamachanda, arabacanda, labacanda, arabanai. Nós declaramos hoje a quem precisar ouvir: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Obrigado, pastor. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ângelo Galvão, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por este dia de bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Tome o seu lugar mais um pouquinho, por favor. Pastor José Wellington ainda não pôde subir, reuniões muito importantes, irmãos, e o pastor Wellington Júnior também não, mas nós temos ainda um trabalho para ser realizado, e gostaríamos de fazer isto agora, segundo a determinação do nosso presidente, alguns obreiros para serem consagrados. E lembrando também, o evangelista Tiago aqui nos lembrando, irmãos, que o culto hoje à noite vai ser lá na Radial Leste, no Templo Novo, tá certo? Não vai ser aqui. Vamos ter também as consagrações e reconhecimentos, né, para o diaconato. Queria convidar aqui, irmãos, lá de Piracicaba, para serem consagrados como evangelistas, o nosso querido companheiro Erinaldo Alves da Silva. Está presente? Erinaldo Alves da Silva. Assim, vem, irmão, por favor, chega aqui. Aqui, indicação do pastor Irineu, presidente lá da igreja em Piracicaba. E também o nosso companheiro, o irmão Ivanildo Evaristo de Moura. Está presente? Sim. Chegue também à frente, por favor. Glória a Deus. Nós estaremos agora orando ao Senhor e consagrando estes companheiros para o ministério da Santa Palavra de Deus. Glória a Jesus. Eles estavam na galeria, estão descendo e estaremos agora, então, orando ao Senhor. Glória a Deus. Irmão Erinaldo, qualquer? Irmão Erinaldo, irmão, e o Ivanildo? Ivanildo é o irmão. Erinaldo e Ivanildo, né? Chegue, subam aqui, por favor. Convido todos os amados irmãos para ficarmos em pé. Glória a Deus. Convidar aqui o pastor Pereira para fazer esta oração pelos nossos companheiros. Chega aqui, querido irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Você é o Erivaldo. Ele é o Ivanildo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua presença sentida entre nós na tarde desse dia, onde o teu nome é glorificado por cada um de nós. Agora, Senhor, nós te pedimos que confirme aqui a apresentação dos teus servos que estão sendo convidado pelo ministério, escolhido pelo ministério para o exercício do ministério da tua igreja. Abençoa nossos irmãos de maneira tal que eles continuem sendo a bênção que tem sido até o presente momento. Abençoe e os usa. Nós te pedimos, faz prosperar em nome de Jesus. Amém.
Fazemos a imposição das mãos, Senhor, como diz a tua santa palavra, abençoa os teus servos, concedendo-lhes um ministério de bênçãos, na unção do teu Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, as suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos companheiros. Queremos também convidar aqui, irmãos, à frente, ainda lá de Piracicaba, indicação do pastor Irineu, presidente da igreja ali, os nossos queridos irmãos, para serem reconhecidos como pastores. O irmão Fábio dos Santos Santana está presente? Irmão Fábio, está vindo. Também o irmão Marcos Roberto Santos Santana, o Marcos está aqui. E Norberto Santos Santana. Norberto, está aqui também? Norberto? O Norberto está aqui. São irmãos, todos os três? Que bênção, glória a Deus. Chegue, subam aqui, por favor. Eles estão só, irmãos, sendo indicados para o reconhecimento. Glória a Deus. Aí estão os nossos queridos irmãos. Os irmãos querem reconhecê-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, companheiros. E 3 irmãos, maravilha. Glória a Deus, que bênção. Irmãos 2 vezes. Glória a Deus. Pastor Irineu, vem aqui orar para concluirmos. Deus abençoe todos os amados irmãos. Deus abençoe o pastor José Wellington. Deus abençoe o pastor Wellington Júnior. E à noite, lembrando mais uma vez, o nosso culto não será aqui, será lá na Radial Leste. Amém? A janta vai ser aqui, tá certo? Então os irmãos podem jantar e depois ir para lá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos neste momento por tudo que nos há dado no decorrer deste dia. Pai querido, nós te pedimos pela família do teu servo, pastor José Wellington, pastor José Wellington Júnior, com a tremenda empreitada, Senhor, que está à sua frente. Pai querido, todo esse ministério, aqui o pastor Veiga, também, Senhor, teu servo, pastor Pereira e os demais que cooperam e todos os obreiros aqui presentes. Pai, abençoa a continuidade dos nossos trabalhos até a noite. Nós te louvamos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e logo mais à noite prosseguiremos glorificando a Deus lá então na Radial Leste, se Deus quiser.